Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prós em Família. Nas últimas semanas a gente se dedicou aqui no canal a falar sobre comunicação não violenta. Apresentamos a proposta do Marshall Rosenberg de transformar o diálogo numa ferramenta poderosa, numa ferramenta que não precisa levar em conta violência e agressividade que já foram naturalizadas socialmente, mas que ao contrário vai usar aí instrumentais que são muito mais interessantes porque se trata da escuta, né, da real escuta, da expressão das necessidades, o que a gente tem como necessidade de verdade, a empatia, a autoempatia. E para finalizar essa série de vídeos, a gente achou interessante apresentar para vocês situações cotidianas e corriqueiras, né, que vão mostrar como é que a gente pode desenvolver uma comunicação diferente do que a gente tem feito até agora, usando os princípios da comunicação não violenta. Então, com a palavra, a mãe da dupla, a Ludmila, que vai contar para vocês um pouco sobre como é possível essa condução a partir do corriqueiro, a partir do que acontece na nossa vida cotidianamente, e depois eu volto para contar para vocês as novidades que vem por aí no canal. Beijo, até mais. Olá, Ludmila por aqui, tudo bem? Bom, nos últimos vídeos a gente conversou um pouquinho sobre a comunicação não violenta, fizemos uma série de vídeos tratando desse tema e para a gente encerrar o que a gente queria hoje é trazer um exemplo prático, né? Como se dá um diálogo dentro da comunicação não violenta. Lembrando que ela nos oportuniza, né, uma mudança na percepção do processo de comunicação. É esse o maior objetivo da comunicação não violenta. Então vamos pensar aqui numa situação que acontece aí no dia a dia de todas as mães que têm filhos pequenos. Uma criança que tem entre 3 a 5 anos, por exemplo, e não guarda os seus brinquedos. Toda vez que a mãe chega, os brinquedos estão esparramados pela casa. Então há duas reações possíveis, né? Uma seria a mãe se habituar a catar esses brinquedos, o que não seria nada correto do ponto de vista de ensinar, mas às vezes a mãe cansada fala, não vou perder meu tempo conversando isso novamente não. Vai lá e cata os brinquedos e guarda. Aí a criança aprende que não há necessidade dela fazer isso. Uma segunda situação mais provável seria a mãe chegar em casa cansada do trabalho, estressada por qualquer razão e já começar a gritar com a criança. Você não guardou os brinquedos, mais uma vez esses brinquedos estão jogados pela casa, você é desobediente, você não cumpre aquilo que você combina. E com isso ela também não vai conseguir conquistar objetivo nenhum com essa criança. A criança está entendendo que gritar é um meio de se comunicar e aí ela passa a usar isso também nos seus diálogos. Normalmente a criança fica amedrontada e ela já não escuta mais o que a mãe está falando. E em ambas as situações, provavelmente o comportamento de deixar os brinquedos pela casa continuará a ser adotado pela criança. Agora vamos pensar essa mesma situação dentro da ótica da comunicação não violenta. Então o primeiro convite que eu te faço de reflexão aqui é a gente analisar a situação. Cheguei em casa, os brinquedos estão jogados, né? Eu primeiro observo o fato, porque quando eu começo um diálogo, um processo de comunicação acusando, normalmente eu vou me afastar do objetivo pretendido. Eu já coloco o outro na defensiva, parece que eu estou ferindo a autonomia dele, né? E aí a pessoa já vem com algumas pedras na mão. Então, não é um bom caminho para a gente começar uma comunicação. Então, eu observo primeiro sem julgamentos, ok? Os brinquedos estão realmente esparramados. Pode ser, inclusive, que haja uma explicação plausível para isso, pelo fato da criança não ter guardado os brinquedos. Por isso, é importante a gente não emitir nenhum julgamento, mas se ater ao fato em si. Segundo ponto. O que essa situação me trouxe? Então, obviamente, foi uma situação desagradável, que me deixou com raiva, que me deixou chateada, né? Então eu preciso entender esses sentimentos e tentar tratá-los antes de que eles influenciem o meu modo de falar. Então é respirar fundo, se acalmar,
para a gente ir aí para o terceiro passo. Que necessidade minha não está sendo satisfazida nesse momento? Será que é a questão da organização? Não, a organização é a estratégia. Na verdade, o que está a necessidade que não está sendo satisfeita é a de me sentir amada e de me sentir respeitada. Porque eu entendo que quando algo foi estabelecido, se ele é cumprido, é porque eu estou sendo respeitada dentro dessa relação, eu estou me sentindo amada. Então, essa é a necessidade que não está sendo atendida nesse momento. Bom, feito essa análise, a gente vai ter muito mais condição e clareza para expressar claramente o que eu quero. Então, como que uma mãe, utilizando a comunicação não violenta, trataria a situação? Meu filho, eu já venho falando com você há algum tempo, mas eu percebo que todas as vezes que você brinca, você deixa os seus brinquedos esparramados, ou no seu quarto ou pela casa. Os brinquedos estão jogados por toda a parte. Eu queria fazer um combinado com você. Eu entendo quanto é bom brincar, eu entendo a necessidade e a importância desse seu momento, mas eu também quero que você entenda a necessidade e a importância de a gente manter a casa organizada, inclusive para que seus brinquedos possam durar por mais tempo. Por isso também é importante que você os guarde. Eu já tenho as minhas responsabilidades, eu tenho as minhas atribuições aqui dentro da casa. O papai tem as dele, o seu irmão tem as dele, aí você pode exemplificar para isso ficar muito claro, que a partir daquele momento, isso passa a ser uma função dele dentro da casa. Assim você vai criar a sensação de pertencimento, você vai criar vínculo, né? Não é simplesmente uma obrigação, que chato guardar meus brinquedos, é minha responsabilidade. Então, quando você consegue, de uma forma clara, expressar isso à criança, a chance dela colher essa ordem, dela fazer o que está sendo combinado, é muito, 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 muito maior. Além do fato de que é o exemplo que você está passando? A necessidade, a importância de ouvir, o respeito pelo outro, né? Todas essas questões, a empatia, tudo isso está embutido nessa fala. Então, essa é a proposta, né, da comunicação não violenta. E às vezes a gente fica pensando que, nossa, mas eu vou ter que raciocinar para fazer esse passo, o segundo passo, o terceiro passo. Não. É só você se abrir para essa mudança de percepção. Isso vai acontecer, né, de forma automática, como já acontece hoje, só que de outra forma, né? Às vezes o que é o comum hoje? É a gente gritar, é a gente dar uma ordem aos berros, é a gente não ouvir a opinião da criança, é a gente não se abrir para escutá-la. Isso é o seu comum. Então a proposta aqui é que a gente consiga mudar a nossa forma de comunicar. E aí a gente vai ter uma comunicação muito mais verdadeira, muito mais respeitosa, e é isso que a gente vai estar ensinando para os nossos filhos. O exemplo não começa de casa, então transformando essas relações que a gente vai conseguir ensiná-los a ter empatia pelo outro, a ter respeito pelo outro e, quem sabe assim, provocar as mudanças que a gente tanto deseja no mundo. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima. Bacana falar de comunicação não violenta, né? Então, quero te fazer um convite para o próximo assunto que a gente vai abordar aqui no canal. Nós vamos fazer uma série agora sobre adolescência. As nuances, características e principalmente como lidar, como dialogar com adolescentes rebeldes. A gente gostaria de te ouvir também. Se você tiver algum pedido a fazer sobre esse assunto, coloca nos comentários, por favor. Dá seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar e se inscreve no canal. Bora para essa nova série? Vem prosear com a gente. Beijo!